das iniciativas que mostram uma sinalização para uma abertura de uma política efetiva para a entrada de indígenas em cargos públicos no âmbito federal, pelo menos, e poderia também pensar ainda mais além, assim, né, sobre o que significa a presença indígena em espaços que antes nós não estávamos presentes enquanto os profissionais, né. Eu vou pensar um pouco, né, acho que mesclar um pouco essas três coisas. Geralmente eu penso a partir do que os outros parentes falaram também, mas hoje eu estou falando primeiro. Então, uma primeira coisa que eu queria falar e começar com a minha experiência, né, é que eu fiz duas seleções, né, para professor. Uma primeira que foi na Bahia. Agora captou um som aí, tem que mutar o microfone, porque de fato eu ouvi alguma coisa aí. Então, duas seleções, né? A primeira na Universidade do Estado da Bahia, para o curso de licenciatura intercultural, né? E da UFBA, para a Universidade Federal da Bahia, para o curso de antropologia. Nessa seleção da UNEB, havia, por ser um curso de licenciatura intercultural, né, havia, obviamente, um desenho de seleção que indicava, que potencializava candidatos indígenas, eu diria. A vaga era universal, mas pelos pontos desenhados, você via que eram pontos políticos associados também a uma certa expertise de profissionais indígenas. Esse é um ponto importante de dizer, porque a gente tem dois processos de entrada na universidade, que é a entrada para os cursos regulares, mas a entrada para as licenciaturas interculturais. Se o Eliel tivesse aqui, ele certamente falaria um pouco sobre isso. As licenciaturas interculturais são os lugares onde mais se inovou do ponto de vista pedagógico, metodológico, com a criação em alguns estados da carreira professor magistério indígena, então processos seletivos, e também com essa, eu diria que os primeiros professores indígenas, né, do país foram vinculados justamente a esses locais, né, as licenciaturas, professores universitários, né, as licenciaturas interculturais. Quando eu fiz o concurso da UFBA, esse era um concurso que eu fiz quando eu já tinha terminado o doutorado na Universidade de Brasília e já tinha voltado para Paulo Afonso, estava perto do território, trabalhando como professor na licenciatura. Esse era um concurso para etnologia indígena, né? E que é a área da antropologia mais voltada para os temas, vamos dizer, de estudo dos povos indígenas. Né? Uma coisa que é interessante dizer, né, é que naquele momento, quando eu fui aprovado no concurso, logo isso virou um motivo de comemoração institucional, né? Porque havia chegado um primeiro professor indígena na UFBA. Né? Até então isso não existia. E eu vou chegar a esse ponto depois. Mas uma primeira pergunta que a gente poderia fazer é: essa presença ela chega porque houve uma política dentro da Universidade Federal da Bahia para que se tivesse professores indígenas? Né? De fato, não. Né? Esse não é o caso. Né? Esse foi um concurso que aconteceu de passar ao indígena, mas ela não era uma política efetiva que visasse mudar esse quadro. Né? Qual é o quadro? Nós não temos nenhum professor indígena. Pelos próprios pontos do concurso, eu diria também, né? Os temas do concurso, né? Porque a gente não tinha, por exemplo, nós já temos alguns concursos de etnologia indígena que colocam temas como movimento indígena, luta pela terra, história indígena, e não temas tão restritos assim, que eu acho que são temas mais clássicos, podemos dizer. Né? Então é muito curioso que a pergunta que a gente pode fazer, né, é se nós perguntamos para as universidades onde frequentamos como os alunos, né, quantos professores indígenas tem aqui? Né? A grande maioria do país diria que vai dizer que não tem. Né? Não tem um professor indígena. E isso é um problema, certo?
Se um indígena for aprovado no concurso, isso vira um motivo de celebração para a universidade. Mas o que tem sido feito nessas universidades, do ponto de vista dos concursos públicos, para tornar esse número estatístico, para alterar essa realidade, né? Porque, veja, se você tem uma universidade do tamanho, por exemplo, da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que não tem nenhum professor indígena, e aí algum indígena passa, o fato de ter um indígena professor naquela universidade tampouco resolve o problema, né? Me parece que o problema continua, né? E no caso da docência, especificamente, as universidades precisam, né? Então, o que seria uma política? Uma vez que há um problema desenhado que diz nós temos 400 docentes, 500 docentes e nenhum deles é indígena, isso precisaria ser endereçado como algo que precisa de uma política para esse número ser transformado, né? E não esperar que algum indígena passe num processo que não é feito para lidar com esse problema estruturante, que é a ausência de docentes indígenas. Bom, o que tem sido feito nesse sentido, né? Ano passado, nós tivemos o primeiro concurso que disse que aquela vaga de antropologia indígena era para um profissional indígena, que aconteceu na Federal de Santa Catarina. Uma vaga para licenciatura, barra história, barra antropologia, se eu não me engano, mas de fato, era um departamento de antropologia, a licenciatura está colocada lá dentro. E nesse edital estava dizendo, essa vaga é para um candidato, pré-requisitos para a vaga, é para um candidato indígena. Durante muito tempo, nós do coletivo de indígenas antropólogos, a gente recebia e-mail, mensagem de um monte de professor do Brasil todo falando assim, vai abrir uma vaga aqui, a gente quer colocar no edital que seja um candidato indígena. É possível fazer isso, do ponto de vista legal? Isso não fere o princípio da isonomia? Se a gente colocar, vai aparecer um monte de recurso depois, e aí o pessoal fazia consulta, né, a parte jurídica, e a gente ficava tentando mostrar onde já tinha sido feito e tal, em processos seletivos simplificados, em pós-doc, na UFPA. Mas, de fato, a UFSC abre o precedente para dizer que é possível. Inclusive, o Rivelino, aprovado na UFSC, como o primeiro professor, não é o primeiro professor indígena, ela já tem outros, tem um aparente Caingani. Rivelino, que é do Rio Negro, já tomou posse nesse concurso. E o concurso foi feito para o candidato indígena. Isso não constitui uma política, mas constitui uma brecha quando há uma boa vontade departamental de pedir que aquela vaga seja para um candidato indígena, certo? Mas qual seria uma resolução, né? Qual seria uma resolução mais talvez estrutural para isso ser algo que não esteja no âmbito da boa vontade das pessoas e sim algo colocado enquanto direito, né? Nós já temos, né, correndo como projeto de lei, se eu não me engano, foi um projeto da Joênia, que teve participação do Túlio Gadelha. Aliás, o Túlio Gadelha tinha feito um projeto de lei, a Joênia fez outro, juntou no final, me parece que é um projeto só, que é um projeto de instituição de uma reserva de vagas em todos os concursos federais para a presença indígena. Isso, né, isso também é muito interessante, né? E eu acho que vai ser algo que está cada vez mais presente nas possibilidades, né? Tendo em vista que quando fazemos um concurso federal, o lugar que existe dentro do universo de vagas é ampla concorrência, né? Porque ou você é ampla concorrência ou você se identifica como negro, que aí é preto barra pardo. Mas isso constitui uma política, certo? Mas ela é uma política que não pensa o processo em si. Quando você reserva vaga, você não está pensando sobre endereçando problemas da questão anterior que pode ser feita, que é por que as pessoas não entravam antes, né? Para as pessoas entrarem antes, elas teriam que
passar na prova, né, vamos dizer assim, e serem contempladas com aquela vaga, né? Então, a questão da forma do concurso, das seleções, é algo mais difícil de pensar, né? E eu acho que a questão da forma dos processos seletivos, ela tem algumas questões que, dependendo do tipo de forma, esbarra muito no processo de entrada de indígenas, né? Por exemplo, né, alguns princípios de anonimato, né, tendo em vista que a maioria de nós desenvolve pesquisas e trabalhos muito facilmente atribuídos a si, né, às vezes muito localizáveis, né. Não que isso seja algo que também não exista para candidatos não indígenas, mas eu acho que isso coloca um desafio para a própria ideia que se faz desses mecanismos. Eu acho que essa é uma discussão que ainda também que não é a discussão mais na pauta do dia, né? Mas ela é uma discussão que em algum momento ela surge, ela não é a mais importante, mas ela é algo que está ali no horizonte, certo? A gente também pensa, quando fala dessa entrada, então, sobre alguns processos recentes, né? Nós tivemos o concurso nacional unificado agora, houve uma política em algumas das provas, se eu não me parece, acho que não para todas, mas para aquelas da FUNAI havia. Caso alguém fez e eu estou falando bobagem, depois você me comunica, né? Até onde sei, essa política não era para todas as vagas, era para vagas na FUNAI. E isso é interessante porque isso deixa uma questão que é assim, onde devemos estar enquanto profissionais? Onde a nossa expertise enquanto profissional indígena é necessária. Nós recentemente temos um Ministério dos Povos Indígenas criado. Lá está cheio de profissional indígena. Mas se você for no Ministério de Minas e Energia, tem algum funcionário indígena lá? Né? E olha que eu nem estou falando de seleção, né? Porque são cargos de indicação, a grande maioria, e alguns desses cargos. Mas tem algum indígena no Ministério, sei lá, do abastecimento? E aí a gente pergunta depois, é preciso que tenha, né? Indígenas contribuiriam no Ministério de Minas, indígenas contribuiriam nos outros ministérios, né? Porque fica uma questão, e aí foi muito curioso, porque uma vez alguém me contactou e era uma pessoa muito bem intencionada do Ministério de Direitos Humanos, né? E queria um help com alguma coisa, né? E eu perguntei, mas não tem nenhum indígena aí do Ministério de Direitos Humanos? E não tinha naquele momento, né? Então a pergunta é, o fato de da gente ter um ministério, né, isenta que outros ministérios que lidam com questões conexas, mas às vezes que lidam com outras questões, se isentem desse tipo de preocupação, né? Porque me parece que não, né? Hoje a gente já sabe, e acho que antropologicamente poderíamos falar sobre isso também, a diversidade no ambiente de trabalho, ela proporciona ângulos diferentes de olhar para certos temas. A diversidade dentro de uma equipe de trabalho, dentro de uma repartição, dentro de um órgão diverso, significa diferentes olhares para aquele mesmo tema. Então, um profissional indígena, com a sua trajetória enquanto indígena, ele contribui tanto para áreas onde existe uma demanda mais diretamente relacionada a questões indígenas, mas ele tem muito a contribuir sobre outros temas também. Eu acho que esse debate sobre onde devemos estar, quais os lugares que devemos ocupar, é ainda também um debate que é muito pouco feito. E que eu entendo que no momento nós ainda estamos garantindo o acesso a alguns espaços preferenciais, porque ainda somos poucos também, né? E uma outra questão que eu gostaria de trazer para finalizar aqui alguns editais que a gente tem feito aqui na UFBA, muito pioneiros, que dá uma possibilidade de se ter professores indígenas. No momento nós temos duas professoras indígenas, notório saber, e aí fizemos um edital agora para residência artística, que cria vínculos empregatícios temporários, mas com pagamento equiparado aos demais vínculos, né? Não é bolsa no sentido, é vínculo empregatício mesmo, de professor visitante, de residência artística, mas que não amarra tanto as pessoas na carreira em si.
Eu acho isso particularmente interessante porque permite outros arranjos. Permite, por exemplo, que pessoas de 70 anos se tornem professores, indígenas de 70 anos, se tornem professoras da UFBA, vem da comunidade e está aqui dando aula com a gente. Assim. Essa é uma outra linha de debate, né? Que é de que forma aquelas pessoas que não passaram por a formação formal também têm muito a dizer sobre diversas das coisas que a gente faz e são especialistas em muitas outras coisas. Como que a gente consegue pensar mecanismos para que elas venham e participem de outros espaços, desde que elas tenham interesse em ocupar esses espaços? E às vezes há. Né? Eu costumava pensar assim, eu acho que meu avô não queria, nunca ia sair da aldeia para vir, ele não gostaria. Depois eu fiquei pensando assim, às vezes quando eu estou dando aula, ou como aqui agora, fico pensando que ele gostaria muito de falar para uma plateia, para uma. Naquela época isso não era um debate, né? Não existia essa conversa, né, antes dele, quando ele estava em vida. Mas essa possibilidade é uma possibilidade que também já existe, mas que precisa ser, como com o encontro de saberes, mas que ela precisa ser pensada a partir de políticas que olhem para esses outros. Eu acho que o tempo que eu tenho vai dar tempo de eu terminar aqui e a gente que a gente olhe para todos aqueles outros elementos que eu trouxe aqui, né? Não adianta abrir uma vaga, né, que seja para discriminar aquela presença, como já existe em outros lugares, onde a carreira do magistério indígena, por exemplo, criada aqui na Bahia, ela é uma carreira que é criada para um grupo historicamente marginalizado, mas que pagava menos do que as pessoas que faziam o mesmo trabalho com a mesma carga horária e que não faziam o concurso enquanto indígena, né? Que era um absurdo, foi mudado agora, ficaram anos dando aula nas escolas indígenas, concursados e sem conseguir o pagamento mínimo, né? Que era esperado. Agora, essa é uma luta que a gente encampa, né? Sobretudo porque quando eu entrei na universidade, em 2010, 2011, era muito comum que nós fôssemos os únicos das nossas salas de aula, nós fôssemos os únicos do prédio, do pavilhão. No meu caso, quando eu entrei, tinha eu e um parente Krenak, o Biratã Krenak. E logo depois outros vão chegando, né? Hoje, eu acho que o contexto universitário indígena, ele é diferente. Né? A gente entra e já tem, às vezes, coletivo de estudante indígena que acolhe, que faz rede, tem uma experiência maior. Mas essas experiências profissionais dos locais onde a gente entra, ao entrar, né, na universidade, eu me deparei com aquela mesma situação de você ser o mesmo, o único dentro daquela estrutura. Obviamente que tem os estudantes, mas enquanto docente, o único, né? E disso abre-se outras problemáticas, como eu falei, né? Esses processos, quando eles começam, eles precisam ser um daqueles processos de colocar o pé na porta para que outras pessoas entrem, né? Porque senão a estrutura se condiciona a performar um ideal de diversidade que se encerra ali numa presença muito singular. Né? Então, eu, por exemplo, recebo convite dentro da universidade para falar de gastronomia indígena, arquitetura indígena, astronomia indígena, temas que eu não domino, né? No sentido de que eu conheço pessoas na minha comunidade que falariam muito melhor do que eu sobre culinária indígena. Culinária indígena não é meu forte, vou preparar, eu gosto de comer, né? E aí há uma ideia ainda muito forte, né, de que uma pessoa indígena consegue falar sobre todos os recônditos daquela vida, daquele local, e inclusive falar sobre todos os povos indígenas, né? Isso acontece pelo próprio modo como essa construção sobre nós é feita, né? E
foi feita e é reproduzida. Eu acho que, então, para finalizar, há esse desafio de continuar, me parece um processo muito inicial ainda, e que eu imagino que a lei de cotas para os concursos, para vagas para indígenas, deve estar sendo muito bem pensado para também não incorrer em algumas falhas que esses processos, que quando definem uma identidade como política, né, para um determinado grupo, historicamente apagado e marginalizado, o faz utilizando os mesmos critérios que utiliza para os outros processos, né? E aí não dá certo também. Ou não dá, não dá 100% certo, vamos dizer assim. É o primeiro passo. Então, agradeço muito a discussão, né? A discussão não, né? A oportunidade de falar com vocês e reforço minha felicidade de estar aqui hoje, mesmo que remotamente, e meu lamento por não ter podido estar aí com vocês presencialmente. Espero conseguir ouvir a parente Shirley e o professor Danilo, que falará em seguida. Obrigado, boa noite. Som. Pode abrir o microfone nosso aqui? Alô? Ligou, né? Eu fiz uma apresentação. Bye. Consegue nos escutar agora, Felipe? Se puder dar um sinal. Alô? Sim, eu estava ouvindo. Eu ouvi a fala de quem perguntou se eu estava ouvindo. Bahia, Tererema Tupã de Cupé, Druapema Danilo. Sou indígena de ancestralidade Machacali e cresci no contexto urbano em São Paulo. Depois de cursar a universidade, conheci as comunidades Guarani, fui muito bem recebido e tenho cultivado a minha espiritualidade junto com as lideranças espirituais do povo Mbiá Guarani. Eu entrei aqui na Universidade de São Paulo como estudante do curso de Psicologia em 2001, me formei em 2005, sou psicólogo. Depois fiz mestrado, doutorado e um concurso em 2011. Aliás, o concurso foi em 2010, em 2011 eu ingressei como professor, né? Aí eu queria pedir, se possível, para colocar a minha apresentação na tela. É possível? Aqui eles
Obrigado. Então, eu preparei, organizei algumas informações para compartilhar com vocês sobre esse tema dos concursos públicos para professores e funcionários indígenas. Na próxima página, puder passar para a seguinte, né, eu coloquei uma ideia básica, né, do tripé universitário, que é um preceito constitucional que governa as universidades brasileiras, e ele, então, também define o papel das universidades na sociedade, segundo esses 3 eixos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Podemos passar para o próximo. No tripé, então, a gente tem a dimensão do ensino, que está relacionada à formação de pessoas, e é pela via do ensino, né, pelo vestibular, que a gente vai ter o acesso para se tornar um membro da comunidade acadêmica, né? Então, por isso que tanto a gente discute a importância do vestibular indígena e do acesso indígena a todos os cursos, né? No próximo, a gente vai ter no eixo da pesquisa, então, a ideia de que a universidade ela precisa construir novos conhecimentos ou sistematizar dados e informações, estabelecendo relações funcionais entre esses dados, né? E no próximo, a gente vai ter a extensão como aquilo que proporciona à universidade o acesso à comunidade externa. Levar o conhecimento, supostamente construído na universidade, se puder voltar, né, ainda naquele lá, levar esse conhecimento para a sociedade, né? Então, quando eu entrei como professor, né, o compromisso era tentar atender essas 3 dimensões, né? A gente, além disso, tem uma 4ª dimensão, que é a gestão, e a gente é avaliado, inclusive, por atuar nessas dimensões. E aí, no âmbito da extensão, né, eu falei, puxa, né, a universidade conhece tão pouco os povos indígenas e a gente ainda vai, né, com esse propósito missionário, né? Eu lembro aqui na Universidade de São Paulo tinha um projeto que chamava Bandeira, né, e que a ideia era levar para os rincões do Brasil, né, o conhecimento da universidade em termos de saúde, especialmente nas áreas da saúde e tudo mais. E o próprio nome, né, já é um nome que produz uma extrema violência, que remonta, né, a um contexto de grande violência aos povos indígenas, né? Era a ideia da bandeira científica, chamava bandeira científica, né? Aí podemos passar. Aí, considerando alguns dados da universidade, coloquei aqui, né? Nós temos 5.151 professores, 12.854 técnicos profissionais da área técnica administrativa, 101.379 estudantes, um total de 119.384 pessoas, né? Aí, pode passar. Dos professores, só 2 são indígenas, né? Que corresponde a 0,04% da população. Dos funcionários, 5 são indígenas. Os estudantes, no anuário estatístico da USP, está 147 pessoas, total de 154 pessoas, né? Aí eu peguei o dado do IBGE de indígenas no Brasil, esse último censo, é 0,83. A gente sabe que isso é subnotificado, né? E muita gente, mesmo não se autodeclara, enfim, por motivos históricos, né, do racismo no país. Mas mesmo se a gente pega esse dado de 0,83, então a gente deveria ter 43 professores para ter a proporção de 0,83. Deveríamos ser 43 professores indígenas, 107 funcionários e 841 estudantes, né? Pelo menos, né? Então, isso é o mínimo, né, para a gente conseguir equiparar a uma certa situação de normalidade nas proporções da distribuição, né, da inclusão que a universidade pode fazer, mantendo as proporções no campo social também aqui dentro, né? Puder passar? E aí a gente sabe, né, que se não tem estudante, não tem professor indígena, muito dificilmente vai ter pesquisa que interessa as pessoas e os povos indígenas, né? Porque os interesses em pesquisa, os interesses, eles são das pessoas que constroem a universidade. Se essas pessoas elas são de uma classe social específica ou de um grupo étnico específico, dificilmente vai conseguir ter atenção
para as questões pertinentes, então, por exemplo, às comunidades indígenas, né? Então, por exemplo, eu trouxe um estudo na Dinamarca que mostra essa discrepância entre, por exemplo, o que é ensinado, o que os professores ensinam e o que os estudantes demandam, né? Então, é preciso que a gente possa contemplar na diversidade, não só de estudantes, mas de profissionais e de professores, para que a gente consiga, de alguma forma, harmonizar ou dar coerência, né, e acolher os interesses dos estudantes e conseguir dar um encaminhamento, né? Porque chega o estudante indígena, por exemplo, em muitos cursos da universidade, e ele tem o seu interesse indígena, mas não tem nenhum professor que acolha esse interesse. E isso cria um tensionamento e uma vida, a gente acaba pode, né, potencialmente ter uma vida na universidade muito frustrante, né, porque a universidade não acolhe os interesses, porque ela não tem equipe, não tem escuta mesmo, né, porque são percepções, modos de ser e de viver muito distintos, né. E aí, passando, né, como um professor indígena no Instituto de Psicologia, a minha primeira, digamos, vontade foi, então, de me aproximar das comunidades e aproximar a universidade das comunidades, entender junto com elas como que a gente poderia construir projetos. E eu achei que, embora a extensão fosse levar o conhecimento da universidade para as comunidades, a gente teria que subverter isso e construir espaços de diálogo e de partilha de conhecimentos, né? E não dessa ideia de unidirecional de levar o conhecimento daqui para lá. Mas, na verdade, a gente precisava conhecer. Eu pessoalmente, não tive as oportunidades de conhecer as comunidades indígenas no meu processo de vida. Então, eu sentia muito mais vontade de ir para conhecer e encontrar o que poderia ser a colaboração nesse espaço de partilha, né? A partir do que emergia como necessidade, do que era escutado, do que uma ideia de achar que, porque eu sou um professor, eu tenho que ensinar, né? Na verdade, eu não tinha que ensinar nada, e até hoje eu estou aprendendo muito. E aí, constituímos, então, a rede de atenção à pessoa indígena. Eu estou organizando um projeto. Essa rede ela começou em 2012, está atuante até agora, e a gente está olhando para esse percurso de mais de 10 anos da rede, o que a gente aprendeu, né? Quais foram os temas, as questões que surgiram ao longo desse processo, né? Se puder passar. Pode passar. E aí, a gente, então, tem aqui esse gráfico que mostra, lá em 2012, a gente, por exemplo, tem 3 produções da rede públicas, né? Em 2013 já eram 17, 2014, 21. E aí, esse gráfico ele conta de um certo ritmo de atividades, de trabalhos, de movimentação indígena que a gente pôde fazer ao longo do tempo, né? E eu percebi, né, olhando para a história dessa rede, 3 momentos importantes. Um deles foi em 2014, os fóruns que a gente chamava Presença Indígena em São Paulo, que a gente organizou, então, mesas trazendo lideranças indígenas, tanto das aldeias quanto do contexto urbano, para fazerem falas sobre temas de interesse das comunidades, né? Então, em geral, era demarcação de terra, saúde, educação, né? E o respeito às especificidades indígenas nessas pautas, né? Em 2017, as próprias comunidades, né, especialmente os Guarani, demandaram a construção de uma casa tradicional indígena dentro da universidade, porque achavam que espaço como esse de auditório não era o espaço adequado, mais adequado para a comunicação das experiências indígenas, né? Então, a gente, junto com eles, propôs e conseguimos essa construção da casa. E em 2021 foi a pandemia e isso criou muita dificuldade, que a gente não conseguia se encontrar presencialmente na universidade, na Casa de Culturas Indígenas, então a gente precisou trabalhar muito online e desenvolver essas formas de comunicação, né? E é interessante, né, que tem 2 marcos aqui embaixo que eu coloquei. Em 2018, o CEPISP, que é o Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo,
demanda à Universidade de São Paulo o vestibular indígena, né? Então, em 2018, eu, na época, representava a universidade no Conselho Estadual e estive junto com as lideranças indígenas em reunião com a reitoria em que foi protocolado o pedido pelo vestibular indígena. E não tivemos resposta até hoje, né? Hoje, conversando com outro colega aqui, fiquei sabendo que essa não resposta é parte de uma estratégia que acontece com muitas demandas que são feitas, né? Enquanto não houver pressão da comunidade indígena, parece que as coisas não vão ser atendidas mesmo, né? Não é numa reunião burocrática que a mudança acontece, né? Precisa muito mais do que isso. E em 2022 tem a fundação da PRIP, né, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E nesse momento também a gente, como Rede Indígena, pauta tanto o vestibular indígena, quanto mais do que isso, né, a necessidade de que a universidade estabeleça uma política de articulação e diálogo com o movimento indígena organizado, né? E para que isso aconteça, e aí fechando o ciclo, né, e voltando para o tema da mesa, é preciso que tenha pessoas na universidade trabalhando, fazendo isso, né? Como o parente do Chá falou, né, não basta um professor na universidade, né? Um professor não faz milagre, né? Porque se não tem, né, se a gente não está aqui com parcerias, com colegas e com pessoas indígenas se articulando, a nossa voz também não é escutada e é silenciada institucionalmente, né? Então, queria chamar a atenção para isso, né? Acho que, Gigi, só para finalizar, então, só mostrar um pouco, né? A Casa de Culturas Indígenas foi construída no Instituto de Psicologia. Por exemplo, agora a gente quer fazer uma Casa do Fogo, né? Para que possam haver rodas de conversa em torno do fogo, né? Tem uma reivindicação indígena do levante indígena pelas fogueiras indígenas na universidade e, né, as coisas precisam, enfim, vão sendo pautadas, quem sabe um dia amadurecidas e efetivadas, né? A gente também tem essa pauta lá, ao lado da casa. Pode passar, Gijo? A imagem talvez não dê muito para ver, né, mas aqui é uma foto da inauguração da casa. Os Guarani trouxeram um coral lá do Paraná, né, veio o coral do Paraná, veio das aldeias aqui de São Paulo, e foi muito bonito esse momento de inauguração. E a próxima, né, aqui um evento que a gente fez recentemente, né, com a Kellen da Unicamp, né, a Shirley também estava esse dia, foi uma conversa, a Sônia Guajajara veio esse dia também conversar com a gente, foi muito bom. E pode passar, Gigi? Esse é o documento do CEPISP protocolado, né, em 21 de junho de 2018, ao então reitor, que era o Varran. Eu não vou ler todo o documento, depois público, posso disponibilizar para vocês, né, mas foram 3 páginas argumentando a necessidade do vestibular indígena na USP e sem nenhum retorno até o momento. E pode ir adiante, mais um pouquinho. Eu coloquei todo o documento aí. Aí depois, esse foi no dia 12 de maio de 2022, a PRIP propôs uma conversa com a rede indígena. Eu achei que seria um momento importante da gente construir conjuntamente a política de inclusão e pertencimento indígena na universidade. Mas, infelizmente, depois dessa conversa, as coisas não avançaram muito com relação à pauta indígena, né? Só queria destacar no próximo slide, né, o último ponto, né, que eu defendi nessa conversa é a interlocução permanente da universidade com aldeias, CAPISP, CEPISP, Museu dos Povos Indígenas, Comissão Guarani Europarp, em Sudeste e outras organizações indígenas, né, porque, enfim, eu entendo, né, que nós nos organizamos coletivamente a partir da base das comunidades, né, e as articulações políticas mais amplas. Então, a universidade é uma instituição de suma importância para o desenvolvimento social do país. Ela não pode, do meu ponto de vista, construir suas políticas sem o diálogo permanente com a organização indígena constituída, né?
enfim. Mas também não tivemos nenhum retorno com relação a esse documento, ou o retorno que nós tivemos é que não seria possível avançar com o que nós estávamos propondo. E agora estou muito feliz de estar aqui nesse evento, porque ele é um indicador de que temos aqui o movimento indígena, né, pautando e construindo espaços de interlocução mais fortalecidos na universidade, né? Isso é importante, que a gente possa avançar e que amanhã a plenária seja ainda mais forte e propositiva. Até Bahia. Bom, eu queria agradecer ao Danilo pela intervenção. Acho que a gente pode discutir, passar a palavra para a Shirley e depois a gente pode discutir os principais pontos que rolaram na mesa. Então, com a palavra, Shirley Pancará. Tem um telefone sem fio aí, Gígio? Tem o telefone sem fio, poderia utilizar ou só esse mesmo? O microfone. Telefone. 1, 2. O professor com o telefone na mão e eu querendo falar do telefone. Microfone, é que eu falei telefone. Peço permissão aos encantados de luz para que nós possamos conversar essa noite. Boa noite a todas, todos e todas, e bora acordar, meu povo. Porque se é para estar na universidade, nós também temos que fazer barulho. Porque este corpo e esse espírito está aqui dentro da universidade fazendo história, enquanto doutorando em antropologia social. Vai ter dificuldade, né, meu social media, para poder gravar, porque eu ando muito, então vai ter dificuldade para gravar. Então, quero agradecer a esse seminário Presença e Ausência Indígena na USP. Gratidão, Gígio, gratidão, professor. Eu acho que está fazendo eco, né, gente? Desliga esse outro aí, minha gente. Está dando um... E esse aqui também um pouco, né? Está dando para me ouvir, gente? Se não der, eu falo sem microfone, porque o meu negócio é... A gente fala sem microfone. Né? E agradecer, apesar de vocês estarem cansados esse momento, não é? Apesar também de, aparentemente, este auditório estar esvaziado, mas vamos lembrar que essas cadeiras podem estar preenchidas pelos nosso imaterial. Somos antropólogos e sabemos disso, não é isso, estudantes de antropologia? Quem já é antropólogo, beleza, mas eu sou estudante ainda de antropologia. Mas precisamos também entender que existe o material e existe o imaterial. Agradecer a apresentação do parente Felipe Tuchado, professor do meu parente Danilo Guimarães, a qual já fiz uma disciplina de psicologia junto. E é isso, meu povo. Mas também, antes de saudar e agradecer, eu gostaria de cantar também para vocês, para que nós possamos trazer também a presença dos nossos encantados de luz, para que nós possamos agradecer por cada dia, por cada momento, por cada aprendizado, pelas trocas de saberes, até eu entrar no tema que não será tão academicamente, será Shirleymente. Tem que brincar, né, gente, essas horas da noite, porque senão as pessoas não aguentam, né? Senão as pessoas não vão aguentar e vão querer dormir. Eu não quero ver pessoas dormindo. Então, é isso. A Conã fez um ninho, gavião desmanchou. A Conã fez um ninho, gavião desmanchou. Ela fez outro maior e bonito na Baixada Jurema, olelê, Conã na Baixada Jurema, olelê, Conã na Baixada Jurema. A Conã fez um ninho, gavião desmanchou.
desmanchou. Ela fez outro maior e bonito. Na Baixada Juremi Olele com a, na Baixada Juremi Olele com a, na Baixada Juremi Olele com a, na Baixada Jurema. Viva! Viva esse seminário, presença e ausência indígena na USP. Viva os organizadores, viva vocês que estão presentes, viva Nhanderu, viva os encantados de luz, viva os professores e viva cada dia da nossa vida, viva a natureza, viva a nossa cultura, viva a nossa educação, viva os povos indígenas e vamos agradecer o nosso respirar e viva o nosso respirar. É isso, meu povo, fazer barulho essas horas para ver se a gente entra nesse tema do concurso para professores indígenas na USP. Nós estamos discutindo em vários locais do país a primeira universidade indígena, né? Acho que vocês acompanharam, teve aqui dia, que eu até participei, mas esqueci o dia, na Unifesp, que teve um encontro aqui no Sudeste, né? com o Sudeste, para discutir sobre a primeira universidade indígena. Que modelo de universidade indígenas os povos indígenas querem? E essas escutas pelas regiões, pelos biomas, têm garantido a participação dos povos indígenas. Então, é uma coisa que, se tudo naquela discussão, naqueles eixos que foram temáticos que foram discutidos, depois da reunião geral, se juntaram professores para um lado aqui, liderança para outro, e foram discutir. A partir desse momento aí, é juntar esses documentos e garantir. É lógico que nós sabemos que as coisas a gente discute, faz bonitinho, mas quando chega lá na frente, sempre tem uma coisa que vai amarrar. Eu acho que eu participei dessa reunião, não foi, professor Danilo? Nesse dia aí que nós fomos na FUVEST, foi isso que nós fomos? Participamos dessa reunião, estive lá com vocês, e a gente sabe a dificuldade que é. Nós demoramos 523 anos para ter o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, não é? Então, para você ver que a situação dos povos indígenas no Brasil não é fácil. Mas também, se a gente já for desanimar logo agora, for colocando 1000 dificuldades para que se possa ter esse espaço, né? Eu sou cotista aqui no doutorado em Antropologia Social, nas ações afirmativas, e considero que essa foi uma porta de oportunidade para que eu pudesse entrar enquanto cotista, porque talvez, se eu não tivesse sido cotista, eu não teria entrado. Porque eu trabalho, ficava numa escola, era gestora da Escola de Educação Infantil, já fui gestora dos Centros de Educação e Cultura Indígena do Povo Guarani, lá de Parelheiros, 6 anos, do Pico do Jaraguá eu fui durante 8 anos, diretora de escola. E aí, como que nós temos tempo se nós temos que trabalhar e estudar? Enquanto tem os que vão concorrer a essas vagas, têm um tempo livre para estudar. Tem acesso a vários livros, à internet. Às vezes a gente não tem nenhuma internet para ler um livro pela internet. Então, é lógico que a gente tem dificuldades. E cotas. Cotas não é um favor que ninguém está fazendo, é uma reparação histórica, né? E por isso que tem que ter cotas, sim, em concursos, mas que tem que ser criado dentro das universidades, GTs, para discutir, chamar os povos indígenas e discutir como que é, assim como ações afirmativas, né, gente? Assim como ações afirmativas, tem que discutir, chamar as pessoas, porque é importante. Porque se eu não acreditar que o concurso para professores indígenas não é importante, eu também não vou acreditar que as cotas têm dado acesso a muitas pessoas, e as cotas como um direito, a cota como reparação histórica. É preciso, está sendo discutido, e nós sabemos que se a gente não marcar firme dentro das universidades, para que essas cotas sejam de fato para os povos indígenas, que seja acessível de fato, se a gente não garantir isso, não vai ter. Eu vejo o Emerson que está ali sentado, meu parente, ele fica lá colocando no grupo o tempo inteiro. Gente, tem reunião das ações afirmativas. Aí fica eu e o Tiago. Quem vai, Tiago? Aí um vai, outro não é Tiago. Mas a gente sempre, o Emerson está colocando essa pilha. Participem, minha gente. Vamos lá participar, porque os indígenas têm que estar presentes, porque ninguém vai decidir por nós, senão nós mesmos, gente. Não acho que vai estar bonito, que alguém vai formular lá e está bonito, não. Então, nos concursos, esse concurso
pode ser que a gente tenha alguma consideração a fazer, esse concurso que saiu domingo, unificado, não é? Mas a gente já avançou em algumas coisas, né? Inclusive em ter aí nos Enem, a redação mais voltada aos povos indígenas, mais respeitosa. Já temos algumas poucas coisas que nós podemos comemorar, de certa forma, mas dali ampliar. Não é comemorar e ficar ali, porque é o mínimo. Mas vamos entender que para nós as coisas não são fáceis nesse país. Então, começa uma coisa a conta-gotas para os povos indígenas, mas é preciso que a participação dos povos indígenas ela seja certa, ela seja assim de coletividade, que a gente possa estar junto mesmo, participar de todas as reuniões, porque é um período que você não participa, se cria uma brecha para que os povos indígenas não acessem, né? Então, eu tive no Ministério dos Povos Indígenas, lá nós estávamos discutindo sobre a universidade indígena. Licença aqui, professor, vou tomar água, dá licença. Espera aí, gente. Continua. Espera aí, Giz, vou continuar. Gente, a garganta está ruim, gente. Eu ainda invento de cantar. E estávamos discutindo isso, né, já da Universidade Indígena, que era o mesmo departamento que eu estava. Estava no departamento de Línguas e Memórias Indígenas. A minha parte era cultura. Minha parenta Márcia foi lá reivindicar, não foi, parenta Márcia? No início ali da construção do ministério, a gente sem recursos. Hoje, o projeto o programa que eu fiz está lá, o edital, né? Programa O Ancestralidade Viva. Apoio e incentivo à cultura dos povos indígenas foi um programa que eu criei no Ministério dos Povos Indígenas, né? Para dar esse acesso aos povos indígenas, desburocratizado, que as pessoas podem gravar em vídeos, da forma que atende. Porque não adianta, gente, a gente falar bonito ou também só falar a língua do não indígena. Nós precisamos reforçar, nós precisamos sim falar outras línguas, nós precisamos ler os grandes clássicos, mas nós precisamos reforçar também os nossos. Lembra, meu parente? Quando a gente diz assim, nós vamos para a universidade, nós vamos estudar o não indígena. O que é que eu te disse? O que é que eu te posso dizer? O que é que eu te diga quando tu diz para mim, vai estudar os não indígenas? Vamos estudar o não indígena. Falei, eu vou acessar, serei professora universitária. Serei professora universitária. A gente diz, nós vamos estudar, né, os não indígenas. Eu falei, não quero mais fazer isso, não quero fazer isso. Eu quero lá ficar o tempo estudando não indígena, ficar estudando as dores, os sofrimentos. Eu quero levar minha turma todinha para eles terem umas aulas embaixo das árvores, para eles poderem respirar, para eles poderem tocar o pé no chão. E por que não? Por que a gente tem umas aulas dentro das grades? É por isso que as pessoas têm dificuldade de entender as escolas, por exemplo, de educação infantil, como o CECI, que às vezes ia estagiários e perguntavam, mas cadê as crianças? Não estão na sala de aula. Aí eu disse, você não viu as crianças? Elas estão... todos os espaços da comunidade são espaços de aprendizado. A universidade precisa romper isso. E quem entrar dentro da universidade não se sinta menos, não se sinta inferior se você pegar a sua turma e falar, eu vou ter uma aula lá ali na USP, vou lá na casa de reza e vamos ter uma aula lá, sentado nos bancos. Vamos falar das aulas? Vamos ter umas aulas lá dentro? Até porque a gente chama de disciplinas, né? De disciplinas. Antigamente era o quê? Era grade, né? Era grade. Grade curricular. Hoje nós somos disciplina. Fica disciplinada, viu? Senão, se você não ficar disciplinada na sala, se você não ficar lendo aquilo lá, alguém vai dizer para você que você não sabe. Está entendendo, Shirley Pancará? Se você ficar dando uma palestra na grande universidade, mas você levantou e falou de uma forma informal, as pessoas vão te deslegitimar. Eu não preciso desse tipo de pessoas que me legitimam a ponto de eu ter que engolir teorias e deixar de ser quem eu sou. Eu preciso dizer para vocês que eu tenho a capacidade de ler essas teorias que está aqui, o meu co-orientador, né? Aqui presente, e eu consigo ler, eu consigo acompanhar e consigo também falar do meu jeito de ser. Eu consigo trazer minhas ancestralidades, eu consigo trazer o respeito aos povos indígenas, porque quando a gente se põe assim, é isso. Quando a gente se põe a ser nós dentro desses espaços, as pessoas nos deslegitima. Assim como se você for andar, como as pessoas dizem, o indígena de celular?
Outro dia o menino estava com um calçado da Nike lá na Paulista com a gente. Nossa, o que aquelas pessoas fizeram assim, horrores. Olha aquele indígena, olha o sapato dele é Nike, é isso, aquilo, outro. Então, gente, a gente tem que construir uma pluriversidade. Primeiro, é uma pluriversidade, porque une. Pluriversidade, né? Porque nós somos uma diversidade de povos indígenas. Quantos povos indígenas aqui maravilhosos tem? Nós temos os povos indígenas Quechua, Aimara, dos nossos territórios, a Biayala, estão aqui presentes no Saldanha, e tantas etnias, Baré, Mura, Baré eu não sei se tem, acho que eu citei aqui, mas não sei se tem, Baré, tem Jaguaribara, aqui presente. Então tem várias etnias, tem Baniwa, e tem tantas etnias, Chucuru, Pancará, Pancararu, Pancararé, Guarani, Cariri Chocó. Então, veja só, então é uma pluriversidade, a universidade tem que ser. Então tem que entender que existe essa diversidade entre nós mesmos de biomas. Então, é preciso entender as universidades que a mesma vestimenta que eu vou vestir não é a mesma de quem está no bioma amazônico, o que vem do bioma caatinga, do que está na Mata Atlântica. Então, há uma diversidade de comidas, de alimentação, de comportamento. Horas a mulher num bioma, pode tocar o cocai, pode fazer o canto. Horas em outro lugar, a mulher já não toca o cocai. Então, há essa diversidade. Mas que a pluriversidade, ela precisa trazer isso e reconhecer. Além do que vai ser burocratizado, que é lógico, se a gente não amarrar tudo isso aí, depois não vai dar em nada, que eles vão querer só contar como literatura. Vão nos colocar no livro só como literatura. Mas, para isso, é preciso começar a criar, viu, professores da USP? Um GT para começar a discutir isso. Ouvi falar algumas vezes lá atrás, mas acho que foi só umas falas, não deu andamento, né? Fiquei feliz quando eu vi. Alguém me falou assim, vamos começar a discutir sobre concurso para professores indígenas na USP. Eu falei, oba, vou terminar meu doutorado rapidinho, que eu quero ser essa professora. Aí acabou o assunto, nunca mais eu vi se teve um GT, se não teve. Aí também eu fiquei pensando, deve ter sido porque eu fui lá para o ministério e fiquei meu tempo ajudando a construir o ministério, mas não sei a que ponto. Mas é o momento de começar agora, porque se nós conseguimos, em 523 anos, colocar um ministério dos povos indígenas, se lá, em um ano, eu conseguir colocar nas ações afirmativas, aquele programa nacional das ações afirmativas, tudo que fala dos povos indígenas, eu era a representante dentro daquele GT interministerial. Então, quando o parente Tuxá, ele chega aqui, ele fala sobre não tem indígenas nos outros ministérios, eu levei isso para o Programa Nacional das Ações Afirmativas, porque isso também me incomodava, porque as pessoas falam assim, já tem um indígena lá no ministério, pronto, deixa ele lá, bem, fica lá com o ministério e fiquem para lá. Quando os direitos humanos não vão falar dos povos indígenas, então, se os direitos humanos vai falar dos povos indígenas, tem que ter os povos indígenas. Se o Ministério da Cultura vai falar de povos indígenas, tem que ter os povos indígenas, tem que ter a consulta aos povos indígenas. A gente cria tantas leis, né? E às vezes as pessoas nem consultam. É uma convenção 69, a gente cita para tudo que é lugar. Quando chega lá, as pessoas tomam as medidas sem consultar os povos indígenas, não é? E é por isso que é preciso manter um GT firme, para que a gente possa burocraticamente, academicamente, começar a construir a partir desse GT essas amarrações burocráticas para a criação desse concurso para professores indígenas, com os povos indígenas, para que olhe para isso e que de fato isso possa acontecer e não fique só no imaginário, ou também uma escrita bem rebuscada que depois ninguém nem vai entender o que é, que seja acessível e que traga essas presenças deste corpo, desses corpos que cantam, que dançam, que falam da soberania alimentar e que traz toda a sua ancestralidade. Porque a universidade não deve ser para nos colocar dentro da caixinha ou fazer com que a gente perca as nossas identidades, como era lá o projeto dos jesuítas, né? Não pode ser esse projeto aí. E não adianta a gente, enquanto povos indígenas também, porque às vezes a gente está dentro das universidades e acha que a gente tem que ser
comer das burocracias, porque senão as pessoas vão deslegitimar. A gente não deve se sentir tão fraco a esse ponto de se achar assim, ó, tá falando tão informal, é uma informalidade. Gente, mas vamos pensar um negócio aqui sério com vocês. Acordem aí, que eu quero um negócio sério com vocês. O professor está gravando, depois o povo vai falar, um negócio sério com vocês. Por que a nossa informalidade interessa tanto aos estudiosos, aos professores? Eles não vão nas nossas comunidades nos pesquisar? A gente não está lá, às vezes, na nossa fogueirinha, fazendo a nossa comidinha na boa. Aí chegam lá e com aquele caderninho, colocando. Mas quando eu chego na universidade, eu tenho que dizer, boa noite, minha gente, boa noite. Ser toda formal, não posso ser eu? Como assim? Porque a universidade limita, então quando for pensar, pense nisso, viu, professores? Pensem nisso. Essa pluriversidade, essa cota tem que garantir que esse professor indígena vai levar a formação para os professores de dentro da universidade do que é como viver num ambiente saudável, como ter sua identidade, ter seu fortalecimento com a terra, com a cosmologia e com a biodiversidade, ter respeito com seus ancestrais, independente se você é indígena, se você não é indígena, você tem uma raiz, em algum lugar você tem uma raiz. Então é preciso se fortalecer em algum lugar, mas é preciso que alguém diga para você que você é importante e que esses formadores te levem essa consciência da importância sua dentro das universidades, porque nós estamos formando pessoas como se formam... eu ia dizer quais seriam a categoria, mas é melhor não dizer, né, professor? Algumas formam-se pessoas que a gente encontra que não olha nem na tua cara. Você às vezes quer olhar para a pessoa, quer conversar, a pessoa te medica, já disse, sem nem olhar na tua cara. Porque as pessoas não sentiram dentro dela a humanidade, não sentiram, então são formadas por mercado de trabalho. E nós, povos indígenas, aprendemos a ser formados para a vida. Sim, gente, se vocês foram formados para outra coisa, eu lamento muito. Mas nós fomos formados para a vida. E no percurso da vida, nós escolhemos se a gente quer ser médico, se a gente quer ser advogado, se a gente quer ser o que a gente quiser ser. Até falei a palavra errada, mas tudo bem. A gente escolhe. E por isso que esse concurso tem que trazer isso. E por isso que eu estou aqui palestrando e falando para vocês, e estou demandando, viu? Eu estou demandando de que a gente comece a fazer um GT dentro da universidade para discutir cotas para professores indígenas e para trabalhadores indígenas, já que nós estamos falando de USP, então vamos começar pela USP, fazer o nosso trabalho, como as outras começaram lá e a gente não pegou muito esse assunto, não sei como está por lá, então é a hora da gente começar agora e já gerar daqui um diálogo de como seria essas cotas nos concursos. E é isso, viu, meu povo? E vou deixar aberto aí para que, se vocês quiserem conversar mais um pouquinho, agradeço. Muita paz e muita luz, muita sabedoria. E contem comigo. Bom, gente, agora a gente tem só mais 20 minutinhos. Então... vamos abrir para uma pequena roda de conversas. Eu tinha umas coisas também que eu pensei, mas a gente pode... eu também deixo para amanhã, porque amanhã a gente tem a plenária também, que eu acho que é um momento importante para digerir tudo. Oi? Sim, sim. Que a gente vai digerir o que aconteceu nesses 2 dias. Mas então, quem quiser falar... Bom, gente, boa noite. Para quem eu ainda não me apresentei, eu sou Giovanni, sou do povo Chucuru e nascido e criado aqui no ABC Paulista, fui estudante aqui na Universidade de São Paulo, venho desse processo também de autodeclaração e de construção do pertencimento com o meu povo e hoje estou morando na Serra do Ororubá. E eu queria primeiro começar saudando a mesa, saudando nesse espaço. Chegamos aí, né, no fim do 2º dia, um momento muito vitorioso, né, com alguns percalços, mas, bem, gostaria de
começar falando, trazendo uma contribuição aqui sobre a questão de como que está os concursos públicos para professores hoje na USP, né, na questão das ações afirmativas. E por quê? Foi, inclusive, isso que reuniu o grupo que está construindo esse seminário, né? Eu acho que o que acelerou as lutas, né? Não sei se acelerar a palavra, mas o que fortaleceu a nossa aproximação foi uma demanda objetiva, que é o fato da USP ter feito concursos públicos para professores, ter aberto, né, chamadas para concursos públicos, e que elas não estavam contemplando uma política nacional de cotas, e que, portanto, a USP foi chamada a prestar contas junto ao Ministério Público, né? O movimento negro da universidade se organizou para fazer essa discussão das cotas, e a gente também, enquanto indígenas, organizados em movimentos na Universidade de São Paulo, em projetos, em grupos de extensão, em grupos de pesquisa, também, né, com nossos aliados não indígenas, professores aqui, e professores indígenas também, professor indígena Danilo, nos organizamos para começar essa discussão das cotas para professores também, para pautar isso, para propor algo para a USP. E aí, o que tem acontecido na prática? A USP tem 30%, né, de reserva, então, depois de todo o processo que envolveu o Ministério Público e a mobilização aqui dos atores também na Universidade de São Paulo, a USP tem 20%, 30% de vaga. Mas, na prática, o que acontece é que, às vezes, o curso, vamos supor, lá da Fofito, de fisioterapia, ele vai abrir uma vaga para professor. E aí não tem sido aplicável, e aí o Felipe, né, nosso parente, falou muito bem disso, não tem sido aplicável a política de reserva de vagas quando você só coloca uma vaga no concurso público. Porque aí, inclusive, você está ferindo a lisura do concurso, né? Você abre um concurso que, teoricamente, ele é geral, ele é amplo, e se você aplicar cotas naquela uma vaga, você fere a lisura do concurso. Aí, o que a gente vem pensando com relação a isso? Assim como a gente tem a demanda de um vestibular específico, indígena, a gente precisa de processos seletivos específicos para indígena, que foi a bola que o Felipe cantou também, e que eu acho que é com esse tipo de coisa propositiva que a gente precisa chegar amanhã, né, na nossa plenária, para que a gente possa construir um documento bem firme, assim, com propostas mesmo, como essa de um edital específico. E, como assim um edital específico para professores indígenas? Pô, vamos fazer uma consulta das comunidades? Vamos fazer uma consulta, inclusive também das entidades nacionais que já têm, né, como a UPEID, que está formando aí quadros indígenas, que estão, né? Então, vamos entender qual a demanda de área para que esses professores indígenas acessem a universidade. Precisamos de 3 professores na área da saúde, precisamos, nesse momento agora, de 5 na área de educação para dar conta disso e disso e daquilo. Precisamos de... E aí a USP abriu um edital específico, pensando nessa questão histórica, em dar conta e responder a essa necessidade histórica de que tenha um quadro de docentes indígenas aqui na Universidade de São Paulo. Então, essa é um pouco... um panorama da situação na USP e uma indicação que eu gostaria de compartilhar com a plenária. Obrigado mais uma vez à mesa e a todo mundo que está presente aqui nesse momento histórico. Boa noite, Hilatanacas, Culiacanacas, irmãos e irmãos. Meu nome é Tânia Saire, eu sou do povo Aimara. Eu moro aqui no Brasil há 20 anos, eu cresci em São Paulo. Atualmente eu estou cursando artes visuais nas modalidades de licenciatura e bacharelado na Unicamp. Eu ingressei em 2019, né? E essa trajetória de acesso ao ensino superior não foi também fácil para mim. Levou um tempo, né? Eu tive que prestar 4 vezes vestibular. E é isso, né? A gente pensando nas cotas afirmativas aqui, eu queria pontuar que a gente precisa repensar as cotas afirmativas. Elas não estão prontas. Inclusive, tem na Unicamp as cotas afirmativas para indígenas, mas ele não contempla os indígenas que estão em mobilidade, que são de várias nacionalidades, né, que estão aqui também. Por exemplo,
na comunidade boliviana, a gente já está na 3ª geração, então temos aimaras e quechuas brasileiros, e que não são reconhecidos também pelo Estado. Inclusive, nessa trajetória de reconhecimento da minha identidade, quem me reconheceu enquanto indígena foi outro parente, primeiro, que o próprio Estado, que as próprias instituições. Então, isso também é um atravessamento dos nossos corpos, além das fronteiras. Atualmente, eu tenho feito uma iniciação científica na Unicamp, na área de tecidos andinos, onde eu penso e vejo como os tecidos andinos estão presentes na comunidade boliviana em São Paulo, pensando também o tecido andino como um lugar que ele está vivo, porque ele conta um pouco da nossa memória, ancestralidade, técnica, história e também a nossa expressão artística. Tanto é que eles estão presentes aqui, né? Então, isso faz parte da nossa identidade, conta sobre nós também. Também queria comentar que isso é importante pensar, assim, a gente ter esse debate aqui, nessa mesa aqui na USP, na cidade de São Paulo, como vocês falaram, um lugar onde tem uma questão econômica muito forte, a movimentação da cultura, né, e tudo mais, essa concentração dessa renda capital. Para mim foi muito enriquecedora essa mesa, porque eu consegui ver, dentro dessa área das artes visuais, a gente também não pensa muito assim dentro da academia, né, porque a academia ela é pautada na questão hegemônica do conhecimento, né, ocidental. Quanto tempo tem para falar? Já está acabando, né? Sim. Tá bom, já finalizo aqui. Mas foi muito importante para mim porque eu vi que tem outros tipos de repensar museus, né? Outros tipos de educação também. Então, por exemplo, em Campinas, eu tenho frequentado um quilombo urbano, porque lá eu não achei um território indígena, assim, né? Eu sei que em São Paulo tem os guaranis ali perto de Jaraguá. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu quero muito ir, assim. Mas lá em Campinas, que agora eu moro lá, né, por conta dos estudos, eu tenho frequentado o quilombo urbano Casticultura Tainá, que acho que é importante pensar também no que eles estão trazendo de diálogo, que eles estão pensando uma extensão comunitária com a Unicamp, né? A extensão comunitária tem 3 pilares que eu queria compartilhar aqui também, porque eu acho que essas trocas são importantes também nessa construção, né? Porque a gente está indo nesse mesmo sonho, nesse mesmo projeto que a gente quer autonomia dentro dos territórios. Então, eles falam que a gente precisa ser proponentes e não beneficiários. Não pode ferir nossa autonomia dentro dos territórios. E não envolvimento nos vícios burocráticos, né? Porque a gente sabe que esse sistema, assim, ele é muito burocrático. Às vezes a gente tem que... Na língua do colonizador, né, a gente tem que ter o papel, entender essa linguagem formal para conseguir uma política pública, né? Então, são esses processos que nos atravessam. E também eu queria só finalizar essa parte assim da presença assim também da comunidade boliviana aqui em São Paulo é muito grande. Tanto é que a imigração boliviana aqui, eu acho que é uma das maiores, né, na cidade de São Paulo. E a gente não pode esquecer que a maior parte da população boliviana ela é indígena, né? Então a gente precisa pensar também se a gente vai levar as cotas o vestibular indígena, a gente precisa pensar nisso também, porque tem gente fora assim das universidades, né? E a educação é um direito básico, independentemente da nacionalidade. Então a gente precisa ampliar para que todos possam ter esse acesso. Obrigada. Catarrepé, Poranga Pituna. Queria falar rapidamente, né, sobre essa questão dos concursos. Estava conversando com um professor de História ainda agora, que todos os cursos, mas principalmente o Departamento de História, né, ele precisa tomar iniciativa de dialogar, de chamar os indígenas para dialogar e construir junto uma proposta de acesso indígena, tanto na graduação
como também na parte de como professores indígenas dentro do departamento. Eu fui considerada a primeira indígena mulher e a primeira pessoa indígena com doutorado e que teve um indígena na banca, que foi o Kazangatu, e que teve um resumo em Nhengatu também, na tese de doutorado. E a minha tese de doutorado, ela corresponde completamente a tudo aquilo que a Franci colocou na mesa dela, né? Me senti muito correspondida com o que ela falou. Assim, eu tive experiência. Quando eu entrei na universidade, eu achava que eu queria ser professora de universidade também em Chile. Só que aí, depois, quando eu fui fazer o doutorado e que eu fui tecer os fios de memória do meu povo, na minha família, na minha comunidade, no meu território, e que eu fui fazer a universidade que a Franci falou, de ir para os Puxirum, né, de ouvir os mais velhos, de aprender a ticar o peixe com a minha mãe, que eu ainda não sabia, né? E isso fez com que eu hoje esteja lá no meu território, que não é demarcado a área do Rio Madeira para o lado de Rondônia, não é considerado como território indígena, mas nós estamos lá, sempre foi nosso território, e eu não quero sair de lá para ficar aqui dentro de uma universidade presa, dando aula de forma quadrada dentro de uma universidade, né? Então, eu acredito que a gente precisa reivindicar concursos públicos, concursos para professores indígenas específicos e diferenciados, e que está na hora de... nós estamos vendo vários editais que estão abrindo em várias universidades do Brasil todo, para da obrigatoriedade lá do ensino da história e étnico-racial. Só que esses cursos deveriam ser específicos para professores indígenas e professores safros. Os professores não indígenas não tinham que estar concorrendo dentro dessas disciplinas. E os departamentos de história de todas as universidades deviam tomar consciência disso e tomar a iniciativa de começar a fazer, né, esses editais voltados, né, de étnico-racial para negros e indígenas. História indígena para indígena. Professor indígena dando aula de história indígena. Está na hora de a gente ter garantido esse espaço dentro das universidades, né? Isso não é favor, não. Isso é garantir direitos, né? Então, quero demarcar isso aqui. Eu já tentei, né, antes, eu ainda tentei 2 vezes concurso lá na Universidade Federal de Rondônia. Teve um concurso que eu fiz que não era do interesse deles que eu passasse, eles me deram a nota mais baixa possível, né? E aí eu entrei com recurso, eles me deram uma nota mais baixa ainda. Eu me senti tão burra, que eu peguei e vim tentar o doutorado na USP, passei e vim fazer o doutorado. Aí falei, não estou tão burra desse jeito, né? Porque eles estavam fazendo eu acreditar que eu era muito burra, né, para tirar uma nota muito baixa. Depois que eu terminei o doutorado, antes do doutorado, tentei mais uma vez o concurso lá. Eu não passei por um ponto. E eles mesmos se contradizeram, entraram em várias contradições na avaliação. Eu tirei 9 em língua culta, nem eu sabia que eu falava língua culta. E tirei 9. Só que daí eles disseram que eu fui muito militante na minha prova. E aí é um povo que lê Foucault, intelectual específico do Foucault, eles não leram, então. Né? Então, tem essas questões também nos lugares que a gente vive, na universidade que você fez a graduação, e aí que a universidade não te quer lá, né? Porque
estava na cara. Eu entrei com recurso, inclusive, nesse concurso, porque estava na cara que eles não queriam que eu fizesse a prova pedagógica, porque possivelmente eu teria capacidade de passar. Entrei com recurso e o que eles disseram era que a comissão avaliadora tinha autonomia de avaliar do jeito que eles quisessem. E aí eu pedi a ficha avaliativa, eu fui bem avaliada, mas aí, como eu fui muito militante, aí eu perdi um ponto. Mas o que eu quero dizer com isso, a gente sabe como que são formados esses concursos, essas bancas, né? A gente sabe, não precisa dizer que todo mundo sabe. E que a gente não tem que ficar concorrendo e nem disputando espaço com professor não indígena, que a gente tem que ter política específica para garantir o nosso lugar e que os alunos indígenas que entram na universidade têm direito de ter professor indígena para dar aula para eles. Vestibular indígena na USP, professores indígenas na USP já. Eu só quero agradecer aqueles que merecem todo o nosso respeito, que são os professores. Eu sempre falo isso nas minhas falas. Eu não terminei, eu não sou universitária, eu fui até a 8ª série. Mas eu me entendi como mulher indígena aos 18 anos através de um professor de história, um branco, que viu em mim uma história e que me levou, aos 18 anos de idade, em 1988, como presente de aniversário, ele me levou pela primeira vez para conhecer o meu povo, que eu nem sabia quem era. E desde então eu não deixei mais de ser, mesmo que outros digam que eu sou uma indígena. E ensinei isso para o meu filho desde pequeno. A gente não pode escolher e a gente não pode esconder quem nós somos. E são os professores que fazem essa diferença. Eu larguei a minha casa numa situação difícil para estar aqui 3 dias. Eu tenho um abrigo, tenho 15 animais lá, esperando a minha volta. Eu recolho mulheres vítimas de violência doméstica, jovens abandonados por causa da escolha de opções sexuais deles, e já passaram pela minha casa também indígenas, que vieram para São Paulo e não tinham onde ficar. Eu tenho um abrigo que chama Vidas Importam, porque toda vida importa. E hoje, eu quero dizer que eu estou aqui, mais do que tudo como mãe, para agradecer esse monte de almas, porque vocês são almas cheias de luz, que lutam pelo meu povo, que lutam por todos os jovens, não é só os meus, não é só os indígenas, eu tenho certeza que é com todos os alunos. Se foram com os negros, como está sendo com o indígena, está sendo com os bolivianos. Professor é tudo na vida, gente. É tudo na vida. Não existe médico, não existe doutor, não existiriam advogados, delegados, se não existissem primeiro os professores. Então, eu quero agora que todos aqui dêem uma salva de palmas para os professores. Obrigado. Está na hora da gente ir embora? Não, vamos embora. Vamos embora, professor. Cacique Merongue! Cacique Merongue! Agora! Agora!
Vamos dar tchau rapidinho, que daqui a pouco o povo vai chutar nós daqui. Então é isso, meu povo, sobre essa questão das cotas. É isso mesmo, Márcia. Tem que e o que Gigi falou, nós temos que ter vaga em todos os cursos de história, antropologia e tudo. E cotas ampliadas e um concurso específico para os povos indígenas, com currículo específico também, e com língua materna, e com toda a nossa especificidade. Todos os nossos direitos têm que estar garantidos. Todos, nós queremos todos. Nós queremos o vestibular indígena, queremos a cotas e queremos tudo. Felipe, você deseja fazer uma fala final? Sim. Alô? Tem que mutar aí você. Que eu estou me ouvindo. Mas só agradecer, dizer e é isso. Caminho pela frente de fazer isso acontecer, né? É luta, porque de fato, como a Parenta falou, a gente, quando é um direito entrar na universidade e é um direito chegar na universidade e se reconhecer nos espaços de docência também, né? Isso precisa acontecer. Poder ter um orientador indígena, poder ter um indígena na banca, isso é importante. Então, eu acho que o caminho é esse. E a pena que a gente não tenha mais tempo, teria várias coisas para comentar com vocês. Mas força aí e sucesso na plenária amanhã. Um abraço. Alô, agora voltou. Bom, obrigado, Felipe, obrigado, Shirley, obrigado, Danilo. A gente está encerrando, então, agora. E dizer que amanhã não é aqui nesse auditório, mas é na sala 14 do prédio de Ciências Sociais. Lá que vai acontecer a plenária. Esperamos todos lá, porque eu acho que também é um momento super importante. E, mais uma vez, agradecer a todos que ficaram até agora. E foi muito legal. Obrigado. E estamos chamando a geral para tirar uma foto aqui do segundo dia do evento. Gente, depois recolher.